Uma das vantagens que tem estar aqui no Faroeste Brasileira é compartilhar as nossas 2 horas de programa com pessoas que eu admiro muito. Como o professor Suano fala, ele passa pano em todo mundo, mas nós gostamos dele. Mas estar aqui com o Pavinato, um amigo, um irmão que a vida me deu, André Marsiglia, 2 pessoas que entendem muito de juristas, né? São pessoas que conhecem muito dessa questão e vamos trazer alguém que conhece também muito. E damos as boas-vindas então ao ex-desembargador, uma pessoa que eu admiro profundamente, Sebastião Coelho. Se tem uma pessoa com coragem, também é o Sebastião. Boa tarde, Sebastião. Muito obrigado pelo tempo e por compartilhar as suas opiniões com a gente. Boa tarde, Segré. Boa tarde a todos. Olha, aqui aprendendo 5 professores na bancada, uma coisa maravilhosa, né? E 2 especialistas em direito, né? O Marsiglia e o Pavinato, que já deram verdadeiras aulas de todo esse processo, né? Então eu estava aqui, o Eduardo ligando, falei, não, estou assistindo, está maravilhoso, né? Estou aqui aprendendo e estou à disposição para dialogar se vocês desejarem. Sebastião, o senhor acha que essa lei da anistia, primeira pergunta, pode ir adiante? Já ouvimos o Thiago Pavinato, que escreveu junto com outras pessoas, ajudou a deixar uma lei melhor e que possa ser brecada como anticonstitucional. Mas qual é a sua ideia? Você tem muita experiência no direito de tantos anos. Qual é a sua ideia sobre essa lei? Primeiro, Segre, é que nós temos a separação dos poderes. Então, o Congresso Nacional deve fazer a sua parte sem qualquer preocupação com eventuais decisões futuras do Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos as manifestações desde o dia 3 de agosto, Bolsonaro foi preso no dia 4 e nós estamos pressionando. Eu mesmo fiz um vídeo no dia 1º denunciando Marco Pereira, Ciro Nogueira, Kassab, Rueda e Tarcísio, porque estavam omissos nesse processo. Se essas 5 pessoas tivessem agido como agiram de terça-feira para cá, depois que iniciou o julgamento, nós já teríamos resolvido isso há muito tempo. Então, juridicamente, essa é uma questão do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal tem que ficar na sua reserva constitucional de apenas analisar a constitucionalidade, mas nós estamos diante de um processo político, aí sim, pelo Congresso Nacional. E eu tenho ouvido um argumento que eu quero trazer para vocês, que olha, como que vai uma anistia que parece que passaria, autorizada pelo Supremo, com o senador Davi Alcolumbre, que excluiria o Bolsonaro. Então, eu quero colocar, da forma que o Pavinato disse no início, de tornar esse diálogo popular. Para qualquer pessoa do povo que ouvir esse argumento, fazer a seguinte pergunta. A Débora, conhecida como a Débora do Batom, aquela jovem que apenas escreveu Perdeu Mané, foi condenada a 14 anos de prisão. Quais os crimes da Débora? Os mesmos atribuídos ao Bolsonaro. Os mesmos. Com a diferença que, no dia 8 de janeiro de 23, Débora esteve lá na Praça dos Três Poderes. E o Bolsonaro nem no Brasil estava. Então, esse argumento de que pode ser para todos do 8 de janeiro, menos para Bolsonaro, é ridículo, porque o fato atribuído a todos é o mesmo. Aliás, é colocado o Bolsonaro no 8 de janeiro para vincular, em razão dos atos do 8 de janeiro, é evidente que houve uma violência contra o patrimônio, não contra pessoas. Mas houve uma violência, sim, contra o patrimônio, e quem quebrou o patrimônio público deve ser responsabilizado. Então, isso tem que ficar bem esclarecido para a população, que os crimes atribuídos a Débora e os crimes atribuídos a Bolsonaro são os mesmos. Então, não tem como fazer essa separação. É somente jogada política, de político que ou é covarde, ou tem rabo preso com o STF, ou está cuidando de interesse pessoal. Pavinato quer fazer uma pergunta. Exatamente. Não, é esse ponto que... Boa tarde, meu querido amigo, Dr. Sebastião Coelho, além de um grande jurista, um grande amigo e um grande brasileiro. Esse ponto que o doutor levantou, dessa discussão sobre... Vamos fazer um texto em que a gente atinja e beneficie brasileiros comuns
mas não beneficia o Bolsonaro. Esse texto, sim, seria inconstitucional. Não porque a anistia para um crime contra o Estado de Direito seja inconstitucional. Não é. Crimes contra o Estado de Direito são apenas imprescritíveis e inafiançáveis. Fazem parte do inciso 44 do artigo 5º e não do 43, que diz quais são os que não são passíveis de indulto, graça ou anistia. Ele seria inconstitucional porque promoveria a discriminação do cidadão brasileiro Jair Bolsonaro. Promoveria a discriminação de 32 cidadãos brasileiros que foram colocados como cabeça do esquema, e a gente está assistindo esse show de horror, esse verdadeiro atentado contra o direito, e sem direito não há Estado Democrático de Direito, no STF ao longo dessa semana. A própria Constituição nos diz, artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. Isso que é mais importante. E quaisquer outras formas de discriminação. Discriminar o Bolsonaro do benefício da anistia, isso é inconstitucional. Mas ninguém tem coragem de falar o que está escrito. É isso que me deixa arrepiado nesses dias, doutor Sebastião. E não é só essa parte. O artigo 5º da mesma Constituição, agora no inciso 41, diz que a lei brasileira ela tem que punir qualquer discriminação e não privilegiar. A lei ela tem que coibir, punir, atacar a discriminação e não promover. Eles querem fazer uma lei da anistia que promova a discriminação. Isso é inconstitucional por vários fatores. E o que se dizer então do que está no artigo 227, que proíbe qualquer forma de discriminação à criança, e aí eu lembro dos filhos da Débora, chamada de Débora do Batom, porque a rainha do tráfico nesse país recebe as benesses do Código de Processo Penal, porque ela tem filhos menores de 12 anos, ela sai do regime penitenciário e vai para casa, ficar em regime domiciliar. Mas a Débora não. Isso aconteceu durante muito tempo, o que é uma discriminação a estas crianças também. Então falar em uma anistia que não abarque o Bolsonaro é um assinte, é uma violência, isso sim é inconstitucional. Perfeito. Marcília. Eu queria pegar também, bom, primeiro, boa tarde, desembargador, prazer ter o senhor aqui. E em cima disso, né, a gente realmente, agora vem essa conversa de uma anistia meia-bomba, né? É uma anistia meia-bomba, anistia sem o Bolsonaro. E é necessário, além do que o Pavinato trouxe, que é perfeito, a gente precisa também dizer o seguinte, anistia não é sobre pessoas. Ninguém anistia o João ou anistia Maria. Então, se você não anistia nem o João nem a Maria, você não pode deixar de anistiar o João e nem a Maria em razão dessa ou daquela conformação ou costura. Exato. E esse é um ponto muito importante, porque tudo isso aí sim tornaria inconstitucional ou passível de, enfim, do STF se meter e tornar a anistia inconstitucional. O que eu acho que a gente precisa aqui entender, no entanto, desembargador, e aí o senhor traga luz a isso, é porque existe uma parte da oposição, e olha, só um detalhe, a gente está falando aqui desse processo do golpe, que é político, etc e tal, mas veja, o julgamento do Bolsonaro na justiça eleitoral também foi político e politizado. O Bolsonaro, vale sempre lembrar, ele foi tornado inelegível por impactar em eleições que ele perdeu. Pô, como é que você impacta nas eleições se você perdeu as eleições? Se isso não é político, não sei o que é. Então a minha pergunta, desembargador, o senhor que, enfim, está transitando, sobretudo nos meios políticos, por que parte da oposição ainda acolhe esse tipo de anistia, ou tem dito que acolhe esse tipo de anistia meia-bomba? Primeiro, sem meias palavras, rabo preso com o STF. E segundo, para dominar Bolsonaro. Veja, Marcília, quando você tem um parente que está com uma pequena enfermidade, você poderia curá-lo com um anti-inflamatório, mas você não faz. Quando a doença agrava,
Aí você é obrigado a dar um antibiótico, e você dá esse antibiótico, mas você diz, olha, eu vou dar um antibiótico, mas eu estabeleço as condições, eu vou dizer o horário, como é que você vai tomar, e qual laboratório vai ser. Foi isso que fizeram com o Bolsonaro, deixaram ele ir até o final, está nessa situação de prisão em casa, essa violência, essa tortura contra ele e sua família, para dizer, agora que você está fragilizado, eu quero te oferecer essa solução. E a solução é você sair do processo eleitoral de 2026. A partir da sua exclusão desse processo, tudo estará resolvido. E nós não podemos aceitar isso. Presidente Bolsonaro, se estiver nos assistindo, não aceite isso. Isso é chantagem e a população brasileira não aceita chantagem. Veja, nesse processo, o Pavinato disse com muita propriedade, não era para tratar de anistia. Anistia não é para a pessoa, é para o fato, é para o ato, atos praticados. Mas nesse processo, o que está sendo colocado é que desde 2019, 14 de março de 2019, e muito bem colocada pelo Pavinato essa data, porque é ali que há o início de tudo, que é o inquérito 4781 que Toffoli entregou na mão de Alexandre de Moraes. E você, professor André, foi um dos advogados, os primeiros, se não o primeiro advogado que atuou no inquérito 4781 e sabe que ali é a origem de tudo. Um inquérito com 6 anos e meio quase, sem uma solução. Então, essa é a questão que nós estamos anunciando. O Pavinato disse, não é questão de anistia, é questão de anulação, pelo menos por 2 fatores. Os abusos são muitos, mas pelo menos por 2. O primeiro, o foro incompetente, e não vamos discutir isso porque já foi muito discutido. E o seguinte, a falta do exercício da ampla defesa, cerceando aos advogados a fazer uma defesa efetiva das pessoas que os contrataram. Mas, desembargador, todo mundo aqui concorda que deveriam ser anulados, mas quem vai anular? Porque o Moraes não vai anular o seu próprio processo. Quem poderia levantar a mão e dizer, Moraes, cara, não dá mais, vamos ter que anular, está cheio de irregularidades. De quem depende essa anulação, desembargador? Não temos a quem recorrer. Não temos. E como não temos um órgão jurisdicional para anular, nós temos que recorrer à anistia. Nós teríamos uma solução, Segre, se o Senado Federal cumprisse com o seu papel. O que foi denunciado essa semana pelo Tagliaferro era motivo para abertura imediata de procedimento de impeachment contra Alexandre de Moraes e contra Paulo Gonê, o Procurador-Geral da República. E os professores sabem, todos sabem, que aberto o procedimento de impeachment, eles ficam afastados da função por 6 meses. Aí nós começaríamos uma solução. Mas o presidente do Senado, o que é que ele faz? Está recebendo orientação, ordem do Supremo Tribunal Federal de como deve agir nesse processo. Então, a única alternativa que nós temos nesse momento é a anistia, e por ela que nós devemos lutar. Essa é a pauta única do momento. Mais uma pergunta, e não tem nada a ver com a anistia, com nada. Precisamos de um Senado melhor. Isso fica claro com pessoas que não tenham nada no armário, uma gaveta no STF ou a bundinha presa. Vou falar de uma forma elegante. O senhor vai ser candidato ao Senado no ano que vem? Eu fui convidado, não é, o Segredo, coloquei meu nome à disposição, estou trabalhando uma pré-candidatura e, sendo a vontade de Deus, ela acontecerá. Aqui por Brasília, pelo Distrito Federal. Eu vou expressar um sonho, um desejo. E eu tenho certeza que quando eu manifesto o sonho, muitas pessoas que nos acompanham vão dizer, eu também quero. Eu adoraria ter Sebastião Coelho, de senador por Brasília, o Pavinato, de senador por São Paulo, o Chiquini, de senador por Paraná, e aí as coisas seriam muito diferentes. Eu não sei se conseguiríamos mudar muita coisa, mas os debates no Senado dariam aula do que precisa ter um senador para ocupar um cargo tão importante. Então, senador, eu não voto em Brasília, mas já tenho o meu voto espiritual, pelo menos. Muito obrigado, Segre. E olha, tudo isso são os planos para 2027, após a eleição. Mas nós temos um país para salvar hoje. Agora.
Nós temos que lutar hoje contra essa injustiça que é praticada. O Pavinato fez a ação ali do Clesão, denunciou, entregou tudo ao procurador-geral, 31 crimes, salvo engano, para Pavinato elencou na peça que ele fez. Eu quero deixar aqui a minha homenagem, porque as pessoas veem o Pavinato muito na televisão, fazendo programa, mas esquece da contribuição jurídica que ele está dando há tanto tempo para essa causa. Pavinato é uma pessoa, é um ativista dessa causa. E o professor André tem diariamente, em várias redes, mostrado as inconstitucionalidades que ocorrem nesse processo. Então, eu quero deixar meu abraço aos dois. Obrigado, Sagré, pelo convite. Professor Suano, você mora no coração, viu? Não falei muito de você aqui nesse momento, mas eu sou seu fã número 1, tá certo? E o Arthur sempre, viu, Arthur? Nos mostrando aí o nosso dólar, né? Como é que está. E temos uma bancada maravilhosa. Dá uma esperança para o povo aí, viu? Muito obrigado, Sebastião Coelho. Até a próxima. Faroeste Brasileira sempre está de portas abertas para você. Muito obrigado. Um abraço a vocês. Deus abençoe.